Eduarda. E eu sou o Maicon. Somos alunos do Polo de Videira e vamos apresentar o nosso seminário, a constituição das atividades de produção textual no livro didático escolhido Português Linguagens 1. Por que o trabalho com a produção textual é importante? Como se deve dar o trabalho com a produção textual segundo os documentos oficiais de ensino? Por que se justifica refletir sobre a maneira como os livros didáticos das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio apresentam atividades de produção textual? Os nossos objetivos. Objetivo geral: analisar a inteira atividade existente no diálogo livro-aluno e aluno-livro e o papel do professor como intermediário. E os objetivos específicos: distinguir um parâmetro de comunicação possível entre a realidade do aluno e o material incluído na obra. E segundo, encontrar um meio de correlacionar os textos do livro didático com conhecimentos textuais que os alunos trazem de fora da esfera escolar. Nosso trabalho irá tentar encontrar um termo de comunicação entre o que o livro traz, como exemplo, nas suas explanações sobre os conteúdos, e o que os alunos conhecem fora do ambiente escolar, como se utilizar desse conhecimento. É nesse ponto que entra o professor. Ele deve aprender a analisar os conhecimentos dos alunos e também do seu livro didático, para que a aula não se torne apenas uma leitura do livro e produção de exercícios, e sim que se construa aprendizados, utilizando os conteúdos que os alunos conhecem, para que os mesmos aprendam que não é só dentro de sala de aula que são vistos esses conteúdos, mas que sim estão presentes durante toda a vida desse indivíduo. Então agora eu vou apresentar o nosso livro didático. A seleção do livro Português Linguagens 1 foi motivada pelo fato de ele estar atualmente sendo usado como componente curricular das escolas públicas estaduais da cidade de Videira. Publicado no ano de 2010 pela editora Saraiva, foi adotado em 2012 como componente curricular para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Sua produção foi realizada por dois professores: William Roberto Cereja, professor graduado em Português e Linguística e licenciado em Português pela Universidade de São Paulo, mestre em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo, doutor em Linguística Aplicada e Análise do Discurso na PUC São Paulo. Atualmente ele é professor da Rede Particular de Ensino de São Paulo. E a professora Tereza Cochar Magalhães, que é professora graduada em Português e Francês, licenciada pela SSCL de Araraquara, mestra em Estudos Literários pela Unesp e atualmente professora da Rede Pública de Ensino em Araraquara, São Paulo. Então aqui mostra a contracapa do livro, com a data da edição e um pouquinho sobre o professor. As novidades dessa edição destacam a inclusão de capítulos de interpretação de textos voltados para o estudo da matriz de referências do Enem, que isso é muito bom, um capítulo sobre funções da linguagem de novos gêneros do discurso, como comentário e tutorial na internet, que é também um pouco do que nós temos como objetivo desse trabalho, e questões originais de interpretação, com o objetivo de preparar o aluno para o Enem. Aproxima as literaturas brasileira e portuguesa das outras literaturas, como as europeias, a americana e as africanas de língua portuguesa. Também possui roteiros de análise de pintura. A coleção traz roteiros de leitura de filmes relacionados com os conteúdos literários, a fim de que o aluno amplie seus referenciais culturais, aprimore seu gosto cinematográfico e desenvolva suas capacidades leitoras desse tipo de linguagem. Então é todo aquele assunto de fora sendo inserido nas aulas de língua portuguesa. Ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, PNDL, organizado em 4 unidades subdivididas em capítulos. Os capítulos organizam o conteúdo de cada unidade seguindo a ordem de literatura, produção de texto, língua, uso e inflexão, literatura e interpretação de texto, que podem vir intercalados ou juntos, dependendo do conteúdo.
O livro constitui-se de várias propostas e atividades de produção textual. Por essa razão foi escolhido para essa análise. Ele aborda a produção textual como uma atividade fim, ou seja, ele espera que no final de cada capítulo um gênero textual diferente o aluno possa produzir ele mesmo o gênero textual a partir dos exemplos e do que ele aprendeu. Então aqui mostra, o capítulo 2, por exemplo, com a introdução aos gêneros do discurso, aqui a explicação, que entra a parte do professor, e os exercícios que o livro traz no final. Aqui também é importante lembrar que tem o referencial cultural também, que a gente citou antes. Agora, como exemplo de parte da nossa pesquisa, iremos apresentar o capítulo 4 do livro, o poema. O livro é articulado variando entre produção textual, análise linguística e exercícios. Primeiramente, é apresentada uma introdução do conteúdo, depois o conteúdo aparece em forma de texto, como por exemplo no capítulo 4. Primeiro aparece um poema do Álvares de Azevedo, Minha Desgraça, para introduzir e familiarizar o aluno. Depois é trabalhada toda a explicação do conteúdo, como métrica, rima, ritmo, entre outros. E no fim, um exercício prático, que nesse caso seria produzir um varal de poemas para expor na escola. Aqui, então, temos, como nosso colega já falou, um referencial cultural, duas imagens ligando-se ao tema poesia. O poema Minha Desgraça, de Álvares de Azevedo. Então, aparece uma explicação sobre o que é poesia e o que é poema e seus recursos. O verso e a estrofe, a métrica, o ritmo e a rima. E no fim, o exercício proposto, como em todos os capítulos. Nesse, a produção de um varal de poesias para que se exponha na escola ou dentro da sala de aula. É importante ressaltar que o livro, ele trabalha uma interdiscussão dos gêneros, mas o professor tem que sempre salientar que não é só o que o livro traz, e sim em todos os aspectos, como por exemplo, o capítulo que escolhemos, a poesia, também poderia ser trabalhado músicas que os alunos gostam. O professor tem de ter essa liberdade de trabalhar os aspectos característicos do gosto do aluno, para que desperte nele uma vontade de estudar, e não somente vir para a aula, ler no livro e voltar para casa. O professor tem que fazer papel de intermediário nesse caso, utilizando o livro didático somente como uma ferramenta e não como algo principal em suas aulas. Então agora, a nossa colega irá apresentar os nossos resultados de pesquisa. Então, para analisar a nossa pesquisa, eu peguei duas citações de dois estudiosos para que a gente possa correlacionar com o que foi estudado. O Geraldi diz: as práticas de análise linguística têm por objetivo fazer com que o aluno aprenda a forma como se deve usar a linguagem nos diferentes âmbitos da produção textual e, com isso, favorecer seu desempenho no uso da linguagem nas interações que estabelece. Então, aqui, a citação de Geraldi, ela está concordando com os nossos objetivos, que é fazer com que o aluno ele não tenha como referência só o que está no livro didático, mas que ele entenda que se ele ler uma crônica no jornal, ele vai estar lendo uma produção textual. Se ele ler uma poesia, ele vai estar lendo uma produção textual. Se ele ler uma bula de remédio, ele vai estar lendo uma produção textual. E que ele entenda que isso pode ser utilizado para que ele consiga aprender sempre mais. E o outro estudioso, que é o Chinuli, ele diz: os gêneros do discurso implicam em uma abordagem que contemple relações intersubjetivas, que o gênero objeto de discussão institui para a formação do leitor, levando em consideração as interações sociais vinculadas a ele. Isso significa que quando o professor apresenta aos alunos gêneros discursivos, está focalizando nas esferas situadas da atividade humana, das quais os alunos pertencem. Aqui, então, ele está dizendo que, por exemplo, numa escola em que os alunos eles sejam de classe média baixa, o professor ele precisa articular suas aulas para que os alunos avaliem os textos que eles conhecem. Por exemplo, se o professor trouxer uma música clássica, a maioria dos alunos não vai entender o que ele está tentando dizer com isso.
Agora, se ele trouxer uma letra de um rap, por exemplo, e trabalhar com isso nas suas aulas, ele vai estar cativando a atenção dos alunos para ele, e com essa introdução ele vai poder começar a explicar para os alunos textos melhores e mais bem constituídos, e assim fazer com que os alunos tenham interesse em aprender sempre mais, partindo de uma coisa legal que eles conhecem. Então, o professor, ele se insere nas camadas sociais do aluno e ele cativa os alunos para suas aulas dessa forma. É importante salientar que o professor também atende que ele não precisa somente trazer coisas que os alunos gostam. Ele pode sim estar trabalhando com uma coisa mais clássica ou algo diferente da realidade do aluno, mas que não seja o objetivo geral, que não seja de uso total durante as aulas. O professor, como a nossa colega disse, tem que se estabilizar entre o meio dos alunos, para que sim, que seja construído objetivamente o aprendizado do conteúdo. O que nós estamos tentando dizer é que o professor, ele pode articular nas suas aulas uma maneira de cativar o aluno, para que assim ele consiga explicar coisas que o aluno desconhece, mas que o aluno tenha confiança no professor, que ele vai entender que o professor está querendo que ele aprenda sempre mais e não apenas impondo um conteúdo para que ele simplesmente aprenda e faça a prova e depois esqueça. E isso ajuda a entender que a produção textual ela não está somente dentro da sala de aula. O aluno não aprende produção textual somente para passar uma prova, como muitos professores deixam. O aluno tem que aprender produção textual, aprender a fazer uma dissertação para ele passar no vestibular. Não! O aluno está aprendendo produção textual dentro de sala de aula para fazer uso durante seu dia a dia. A produção textual não é somente papel e caneta. É o nosso falar, é o nosso comunicar, é a discussão entre a família, é a conversa com os alunos no shopping. E todo esse teorema é justamente para isso, para que os alunos saibam, eu estou falando, eu estou fazendo produção textual. Agora então, as considerações finais do nosso trabalho. Depois de feita toda a análise acerca do livro Português, Linguagem no Zoom, concluímos que a abordagem da produção textual é eficaz para o aprendizado do aluno. Está articulado e bem organizado, contém tanto explicação como produção prática para fins de estudo, lembrando que a interação do professor é imprescindível para que o aprendizado se efetive. No caso desse livro, e como cita os objetivos específicos desse seminário, o professor não só pode, como deve, levar em consideração a carga de conhecimento dos gêneros textuais que o aluno traz consigo desde antes ou de fora do ambiente escolar. HQs, textos de redes sociais, livros de romances baseados em filmes, músicas atuais, entre outros, e tentar articular suas aulas, incluindo como conteúdo além de já propostos no livro, para enriquecer suas aulas e abranger o máximo possível da atenção e resultado de aprendizado de cada aluno. É bom lembrar que o livro do professor dessa edição traz sempre considerações, dicas, para que o professor trabalhe justamente o que estamos tentando exemplificar nesse trabalho. Essa intertextualidade com o livro e com a carga cultural dos alunos.